o tempo de colher. Há 35 séculos, o planeta Terra era densamente habitado no Oriente Próximo. As nações que o habitavam compunham um emaranhado cultural, mas suas maneiras de pensar e sentir, salvo os enganos, convergiam para pontos idênticos. Falo isso pensando na religião, visto que as nações que formavam essa região eram quase sempre teocracias e eram por isso mesmo governadas por governantes considerados divinos. Se porventura o que identificava esses povos era a crença em diversos deuses, era esse mesmo motivo que os diferia dos hebreus, que adoravam um único Deus. Consta na saga dos Hebreus, que Deus pessoalmente legislara junto ao seu servo Moisés, e desta constituição surgiu a nação de Israel. Moisés era hebreu, porém havia sido educado com a mesma educação que se dava à família real egípcia. Portanto, Deus havia escolhido um homem versado em matemática, astronomia, engenharia, medicina entre outras ciências. Mas sendo orientado por Deus, não é concebível a ninguém encontrar defeitos nestas leis. O seu descumprimento fica a cargo do defeito que existe em todos os homens. As nações circunvizinhas a Israel permaneceram com sua arte, ciência e a prática de adorarem diversos deuses. Já Israel tinha uma ligação mais próxima com Deus. Através de seus profetas ele se dirigia ao povo. E numa dessas ocasiões, ele prometeu um Messias para restaurar o judaísmo, que era a religião dos hebreus. E assim o fez. Não é possível dizer o que o Messias restaurou sem antes recorrer às leis de Moisés, mas que fique claro. O Messias restaurou a religião dos judeus, portanto, sua própria religião, jamais tendo fundado outra. Os 10 mandamentos. Então, falou Deus todas essas palavras dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas nem as servirás. Porque eu, o Senhor, teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia em milhares aos que me amavam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor, teu Deus, em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado, para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a obra de tua mão, mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e no 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor, teu Deus, te dá. Não matarás. Não adulterarás. Não furtarás. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do seu próximo. Essa foi a constituição básica que formara a nação de Israel e também a primeira igreja, tendo por pastor Moisés, o servo escolhido por Deus. Moisés teve grandes problemas para colocá-la na retidão do Senhor, mas o Senhor é misericordioso e, apesar de ter visto sua transgressão, perdoa as faltas da menina de seus olhos. Deste momento histórico, que conta aproximadamente algo em torno de 1250 anos antes de Cristo, até o Messias se manifestar, Deus enviara inúmeros profetas na tentativa de domar essa novilha desgarrada, mas foi em vão, porque em 1000 e poucos anos várias vezes uma sociedade se transforma. E ao tempo de Cristo, subjugados pelos romanos e aos deuses destes, como Apolo e Diana, viram invadidos os corações de grande parte da sociedade judaica. O sistema de comunicação da época eram simplesmente os correios, ou o discurso falado, mas Cristo soube fazer propaganda de si mesmo. Ele fez milagres e por causa deles, o povo aglomerava à sua volta, e usando os benefícios desse ajuntamento de pessoas, ele transmitia as leis e o significado do seu reino, que era o reino de Deus.
Apesar de intrépido, ele não podia desfazer das leis do Pentateuco nem dos profetas, pois eram como as suas leis do reino de Deus. O Messias trabalhou incansavelmente, fez discípulos e os ensinou com mais presteza coisas que em geral ele ensinava, mas que passavam despercebidas, fez um grande sermão e ele continha toda a lei do reino de Deus. Em uma dessas leis, ele ordenava que os homens fossem tão perfeitos quanto o próprio Deus, deixando claro que essa é uma possibilidade, bastando apenas ao homem se policiar, e para que os homens sejam filhos do Pai que está nos céus, basta apenas que eles amem seus inimigos, bendigam aqueles que os maldizem, façam o bem aos que os odeiam e orem pelos que os maltratam e os perseguem. E era justamente por tomar para si essas práticas, que ele não tinha dúvidas de que era o Filho de Deus, o que era mérito de quem fosse capaz de praticar as mesmas coisas. Vindo reformar o judaísmo, é mais cristão aquele que se considera um judeu reformado e se sente livre das armadilhas do cristianismo, que só tem Cristo no nome e não na prática. O cristianismo é a prostituta que se assenta sobre muitos povos, pois praticou o sincretismo nas mais diversas comunidades, onde qualquer coisa é santa desde que aglomere em torno de si fiéis nos donativos. Em que época da história ou em que região do mundo houve Cristo pregando essas coisas? Talvez, existiu um Cristo formador de apóstolos fundadores de igrejas, quanto mais gaiolas, mais existido pássaros na prisão.